Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Feliz ano novo, aproveitando já a ocasião aí, né? Então você que já está de pé, livro de Ruth, capítulo 1, verso 22 apenas. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, o verso 22. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, só para eu achei mais fácil de entender, né? Então tem várias versões, né? Diz assim em Ruth 1, 22: E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. E elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Eu vou repetir. E elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Para você que gosta de anotar, o título da mensagem é Tempo de Colheita. Eu sempre falo para minha esposa, a pastora Alexandra, eu gosto muito de escrever. Quando eu começo a ler a Bíblia, daqui a pouco eu já começo a rabiscar, escrever. Eu sei que em momento oportuno eu vou usar aquela mensagem. Quando o Espírito Santo me revela algo, eu sou obrigado a anotar, porque depois a gente esquece. E eu não sabia qual era o tema desse ano. Para mim sempre o mais difícil, igreja, é achar a direção de Deus. Depois que eu tenho a direção, parece que é mais fácil caminhar para mim, né? Daí, quando eu tenho certeza que Deus me deu a direção, então eu consigo, parece que as ideias clareiam e eu começo a escrever bem, é mais fácil. E quando o pastor Gilmar falou que era, né, o ano da colheita, eu comecei, e eu já tinha escrito a mensagem, só que essa mensagem eu nunca tinha pregado. E Deus sabe todas as coisas, né? Essa mensagem eu devo ter ela há alguns anos já, muitos anos. Mas serviu para mim. E hoje eu quero compartilhar com a igreja. Então, a história que nós vamos contar, o título que nós vamos contar, que é o tempo de colheita, é uma das histórias de superação, de bênção, de que mesmo quando tudo conspira para dar errado, Deus ainda faz dar certo, aleluia. Quando você olha a história de Noemi, de Elimeleque, de Malom e de Quilion, eles saem de Belém, porque estava dando tudo errado na vida deles. Lá em Belém a fome tinha chegado. Tem hora que na nossa vida é assim. Tem hora que a gente serve a Deus, está lá, mas o tempo da escassez chega. Antes de eu me converter, eu trabalhava numa grande empresa aqui de Brusque, eu tentei montar um negócio próprio. E todo mundo tem um sonho de montar uma empresa e tal, mas eu era muito jovem. Assim, eu tinha muita força, muito empreendedorismo, muito vigor, mas pouca experiência. E eu acabei quebrando. E por um tempo, esse foi o jeito que Deus me usou para me converter. Eu lembro que eu nunca imaginei isso. Eu nunca fui um cara rico, mas eu sempre tive comida na minha casa. Mas um dia eu olhei para os meus armários, eu tinha um filho pequeno, não tinha nada para comer. E eu disse: Deus, o que fazer? Eu já ouvi tantas histórias de Deus de provisão, e eu começava a orar, eu dizia: Deus, eu posso passar o dia todo sem comer, não tem problema, mas o meu menino não merece. Ele tem apenas pouca idade, tem dois anos, eu dizia, 2, 3 anos, não é justo, Deus. E quando menos esperava, alguém aparecia para suprir. E era todo dia assim. E eu me lembro que o voto, quando eu me converti, eu disse: Deus, se Tu és um Deus mesmo de provisão, porque a primeira pregação que eu escutei, pastor Vilimar, foi sobre Elias, como Deus sustentou Elias. Eu estava desempregado e eu não conseguia emprego. Parecia que eu era o Rubinho Barrichello, sempre chegava atrasado. O teu currículo é bom, mas se tivesse vindo semana passada. Eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Deus, eu não estou conseguindo arrumar serviço, mas se Tu me deres um emprego na função que eu tinha na empresa anterior, o primeiro
primeiro salário eu coloco todo na tua casa. Eu fiz esse voto, mas eu não falei para ninguém. Eu lembro que Deus não demora para responder. Isso foi no domingo. Na terça eu fui chamado. E daí eu trabalhei alguns dias, que acho que foi 15 dias. E agora? Agora vai ter provisão, vai ter salário. Eu disse, não, esse é de Deus. Você está louco? Me disseram. Você está louco? Eu disse, não, Deus vai prover. E aquela colheita, pastor Gilberto, aquela semeadura, pastor Alexandra, pastor Irene, pastor Pedro, pastora Mary, igreja, eu tenho certeza que aquela colheita, aquele ato de fé, que mesmo eu não tendo o que comer, eu disse, não, eu votei, e eu não vou desferir o meu Deus. Até hoje Deus está me dando. E assim aconteceu com Noemi. Eles saíram sem direção de Deus, porque estava difícil. E quando eles saíram, foram para Moabe, uma terra estrangeira, uma terra de um Deus diferente. Tudo era diferente lá. Lá o marido morre. Logo depois parece que os filhos também morrem. E a Noemi fica viúva, sem propriedade, porque já tinha vendido a propriedade, apenas com 2 noras estrangeiras, numa terra estrangeira. E a Noemi volta para Belém, sem marido, sem filho, sem descendência, sem propriedade. Tanto é que ela disse, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Eu quero dizer para você, que pode ser que está acontecendo coisas difíceis na tua vida, pode ser que você está até buscando a Deus, mas se você for fiel, no momento difícil, no momento da escassez ali, eu não tenho dúvida em afirmar que Deus vai mudar a tua história. Aleluia. E o que nós aprendemos então com essa história de Ruth? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que o tempo da colheita sempre virá. Sempre virá. Isso é fato. Se você planta, você vai colher. Depois de toda a luta, a gente vê no último versículo ali que a gente acabou de ler, que eles voltam para Belém, né? No início da colheita. Eu quero dizer para você que nós estamos no ano da colheita, e é o início. Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. É o ano inteiro, aleluia. Recebe essa palavra profética para a tua vida. Só está começando. Deus ainda tem coisa para fazer na tua vida. Se você crê que hoje esse é o ano da colheita, é no início da colheita que as coisas, que os frutos melhores, que você pode escolher o que você vai colocar. Então creia que Deus ainda está fazendo agora, nesse início, coisas grandes na tua vida, aleluia. Aleluia. E ela chega bem no início da colheita, porque a palavra de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus 13:8. Veja o que o Salmo 35 diz: a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E essa que eu estou lendo é a tradução da linguagem de hoje, né? Por quê? Então veja só, um momento é uma coisa, mas a bondade de Deus dura a vida toda. Às vezes Deus permite que nós passemos por provas, sim, passamos por dificuldades, claro, para aprendermos a valorizar os bons momentos. E você também no Salmos 126:6 diz assim, ó: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, aleluia, cheios de alegria, trazendo nos seus braços os feixes da colheita. Tem uma versão que diz: voltarão sem dúvida os feixes da colheita. Eu quero dizer para você que se tem algo que nunca vai, um banco que nunca vai entrar em crise, é o BC, é o banco celestial. Quando você investe no reino de Deus, lá nunca passa por crise, porque lá sempre é tempo de bênção. A moeda do céu não é o dólar, não é o euro, não é
qualquer outra moeda que tem no universo. A moeda do céu, aleluia, é a graça, é o amor, é a bondade, é o perdão, é a misericórdia, aleluia. Então quando você investe nesse reino, é impossível você não colher. Você pode ter certeza que o tempo de semear com lágrimas passa, e o tempo da colheita chega. A gente aprende também que o Senhor marca as estações. Perceba que a viagem de Belém para a vida dessas duas, de Noemi e de Ruth, marca um novo ciclo. Veja bem, tem lugares que Deus quer que você esteja, mas tem lugares que nós queremos estar sem a direção de Deus, aleluia. Eles resolveram sair do lugar de Belém. Belém significa casa do pão, onde você é alimentado, é igreja, é perto de Deus. Às vezes você vai para tentar sorte em algum outro lugar. Outro dia alguém me perguntou, ela tinha uma nova proposta de emprego, né? E ela não sabia se ela ia para essa proposta ou ficava. Eu disse assim, é muito fácil. Sabe como você diz? Essa tua proposta vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Ela disse, vai me afastar. Por que não? Porque é bem longe, eu vou ter que sair bem cedo, eu vou ter que trabalhar mais e tal. Eu disse, como é que sabe? Tu escolhe para a tua vida. Então tudo aquilo que te aproxima de Deus é de Deus. Tudo aquilo que te afasta, cuidado, talvez não seja de Deus. Então a gente sempre tem que entender, pedir direção, porque não é o que eu quero, é o que Deus tem para a minha vida, aleluia. Então o Senhor marca as estações. Em Daniel 2:21 diz assim, olha só que lindo. Daniel, diante do rei da época de Babilônia, diz: é Ele quem faz mudar os tempos e as estações. Deus pode mudar hoje o teu tempo, pode mudar a estação da tua vida. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele marca os tempos e as estações. Quando o Senhor determina uma nova estação em nossa vida, Ele marca um tempo de transição. Às vezes acontecem eventos que são dolorosos, que são difíceis de entender. Tem muitas situações que acontecem na minha e na sua vida que a gente não compreende, não entende. Nós não gostaríamos de ter que passar por isso. Mas é justamente, eu chamo isso de momentos definidores. O que é momento definidor, igreja? É onde Deus, na verdade Deus já sabe, né? Você vai definir se você vai continuar mesmo com as dificuldades ou vai retroceder. Então é a peneira de Deus. Esse momento definidor é no teu momento de crise, é no momento onde você está muito abastado, que agora você tem dinheiro para viajar, passear, e às vezes você se esquece de Deus. Então existem momentos definidores. Esses momentos definem a tua história com Deus e, claro, o teu destino diante de Deus. Então, se você for fiel nesses momentos definidores, você vai por uma próxima estação. E Ruth, ela faz uma linda demonstração de amor, tomando decisão de permanecer ao lado de Noemi. Tem muita gente que fala mal da sogra, né? Ah, sogro, sogra e tal. E às vezes eu digo que as sogras são injustiçadas, sabe? Eu nunca vou ser sogra, né? Posso ser sogro. Ai, que reveladura, hein? Mas amém. Mas o que eu digo assim, às vezes as sogras são injustiçadas. Muitas sogras são uma segunda mãe. E Noemi olhou, ela era jovem, ela tinha uma vida, sei lá, pela frente naquele país. E na época a mulher era honrada. Quando ela tinha um marido e podia ter filhos e tal. E Ruth não desiste do propósito. Tinha Orfa, que era outra nora de Noemi, vai e volta para Moabe. Ruth disse, não,
o meu Deus, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde tu estiveres, eu estarei. Aonde tu fores sepultada, ali eu estarei. Tem gente, Deus coloca no lado, sabe, igreja, Deus coloca às vezes no lado da gente algumas pessoas chaves, pessoas que na hora difícil elas dizem assim: não importa o que está acontecendo contigo, eu estou do teu lado, eu estou contigo. E essas pessoas a gente não tem que ser grato. Num certo momento, uma vez eu passei por uma situação muito difícil, e na época eu congregava ainda lá na Rua Nova Trento, que era mais perto de casa, da Calvário da Rua Nova Trento. O pastor Paulinho disse assim: ó, Sérgio, eu não tenho o que dizer para ti, eu não sei porque aconteceu algumas coisas na tua vida, mas assim, ó, Sérgio, quando não estiver bem, pode vir aqui. Se precisar rir junto, a gente vai rir junto. Se precisar chorar junto, a gente vai chorar junto. Mas pode contar comigo, qualquer hora, qualquer momento. Não está bem? Me procura, eu vou te estar aqui. Isso me marcou. E tem pessoas assim. A gente precisa de pessoas assim, que tem hora que a gente não quer nem palavra, a gente não sabe, a palavra não consola, mas só o fato de Deus colocar gente que está do nosso lado, gente que diz assim: ó, se tu precisar de mim, eu estou aqui. Eu não sei, eu não tenho a solução para o teu problema, mas eu vou estar contigo. Assim como Jó, os 3 amigos deles, na hora eles não conseguiram falar nada, depois até atrapalharam um pouco, mas eles estavam lá. E assim foi Noemi, aliás, Ruth para Noemi. Depois você vai ver lá na frente, se você ler o livro de Ruth, leia, é só 4 capítulos, é rapidinho para ler. Você vai ver que a Bíblia diz que ela é melhor do que 7 filhos, essa nora para Noemi. Glória a Deus. Então, Deus marca os tempos e as estações, porque Deus não é Deus de acaso, Deus é um Deus de propósito. Em Amós, capítulo 3, verso 7, olha que interessante. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos ou aos seus profetas? Que tremendo. Não, só o 7, deixa ali, Jean e Lucas. Olha só que interessante. Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos ou aos profetas? Sabia que quando a gente é servo de Deus, a gente é um profeta de Deus, Deus fala com a gente antes, algumas coisas antes de acontecer, porque Deus quer que nós nos preparemos para algumas coisas. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: fica comigo esse ano, me busca, esteja na minha presença, que eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Aleluia. Mas às vezes a colheita parece ser pequena. Ao chegarem na cidade, Noemi e Ruth sabiam que era um tempo de colheita. E Ruth toma a decisão correta. Ela diz, em Ruth capítulo 2, verso 2, assim, ó. Ela fala para sua sogra, para Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Aleluia. Eu quero dizer para você, às vezes na nossa vida parece que a gente tem as sobras das bênçãos dos outros, mas a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, eu colocarei no muito. Seja agradecido pelas pequenas coisas. Talvez o teu salário ainda não é o que você gostaria de ganhar, é pouco. Talvez a bênção que você receber, a oferta, é pouco ainda. Mas Ruth, ela foi pegar a sobra das espigas. Mal sabia ela que depois ela viraria dona da propriedade, junto com Boaz e com Noemi. Aleluia. Eu quero dizer para você, quando Deus tem um plano na tua vida, começa com pouco. Deus começa a te prover aos poucos, para ver o teu coração, se ele é grato, se você é fiel. Quando você for grato, for fiel, Deus sabe que ele pode colocar o muito, porque você não vai se desviar, você vai fazer a coisa certa. Aleluia.
Aleluia. E em Levítico, olha só que interessante. Deus é um Deus tão bom, tão justo, que quando Ele criou as leis, as 613 leis, em Levítico 19, do verso 9 ao 10, Ele diz assim, ó: quando fizeres a colheita de trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não faça uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram. Nem volte atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixe isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aleluia. Eu vejo Deus se preocupando com os pobres. Ele dizia: eu vou te dar muito, eu vou abençoar a colheita de vocês, mas aquelas que estão na beira do campo, deixa lá. Isso é para quando os pobres passarem e virem aquilo, eles possam se alimentar. Deus sempre vai cuidar de você e de mim, aleluia. Sempre vai dar uma bênção, uma provisão. Sempre foi assim. E por que vai mudar? Deus é imutável. O seu amor dele é imutável, é incondicional. E às vezes, como eu falei antes, parece só coisa pequena, resto das bênçãos. Mas Deus sempre tem um remidor para a gente. Deus proveu para Ruth um remidor. O que é o remidor? Alguém que ia restituir tudo aquilo que era de direito para ela, para a família dela. Jesus Cristo é o nosso remidor. Ele restituiu todas as coisas para nós. Quando nós cremos e o colocamos como primeiro em nossas vidas e sabemos que o que Ele faz é bom, o que Ele faz é certo, e Ele sabe o que está fazendo, no tempo certo essa colheita vai vir. Veja o que diz em Ruth capítulo 2, verso 8 e 9. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar as espigas em nenhuma outra plantação. Deus está falando para mim e para você: escute, meu filho, minha filha, eu tenho coisa nessa igreja, não vai catar em outro lugar não. Deus tem aqui para você, aleluia. Aqui Deus quer que você seja abençoado, aqui Deus quer que você seja alimentado, aleluia. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas, preste atenção e fique com elas no campo, onde vão cortar as espigas. Eu, diz aqui o Boaz, e eu digo para você como Deus diz: eu dei ordem aos meus empregados. Eu poderia colocar assim: eu dei ordem aos meus anjos e igrejas, aleluia, para não mexerem com você. Quando ficar com sede, eu tenho água, diz o Senhor, né? Beba, aqui diz a palavra. Deus tem algo para você. Deus já deu ordem para os anjos dizer assim, ó: se você tiver sede, se você tiver necessidade, eu tenho um anjo para suprir, porque a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Se você vai ser salvo, Deus tem anjos para te servir, aleluia. Eu estou sentindo virtude de Deus. Alguém precisava ouvir essa palavra, aleluia. O que semeamos com lágrimas define também nossa colheita. Ao perguntar a Boaz, quando Ruth perguntou a Boaz por que ela estava sendo tão favorecida com ele, por que ele estava sendo tão bom com ela, era porque ela tinha semeado na vida da sua sogra. Aquela atitude de Ruth, de dizer: o meu Deus será o teu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde tu estiveres eu estarei, aonde tu fores sepultadas ali eu também estarei. Quando ela tomou essa atitude, Deus já veio com a provisão, aleluia. Mesmo nas lágrimas, mesmo nas dificuldades, Deus não fica bravo se você chorar. Até o clamor muitas vezes é um choro. O problema não é o clamor, o problema não é chorar, o problema é continuar chorando sempre. Quem não chora quando perde um parente, um familiar? Isso até o próprio Jesus chorou. Deus sabe que você tem sentimentos.
Agora, o teu choro precisa parar por um momento, porque a alegria vem pelo amanhecer. Órfã abandona a sua sogra no momento mais difícil da sua vida, quando ela já estava velha e precisava fazer uma viagem de retorno. Vai ter pessoas que vão te deixar, vão te abandonar quando você mais precisa. Quando você pensa que vai contar com elas, elas vão te deixar. É natural isso, faz parte. Mas isso, às vezes, até é uma seleção de Deus. Mas também, Deus vai deixar pessoas na tua vida, aleluia, que quando você precisar, elas vão estar ali. Quando você estiver com dificuldade, elas vão dizer: conte com minhas orações. Eu não sei o que eu posso fazer por você, mas eu estou orando por você. Eu lembro que quando, no outro ano, acho que já mudou de ano, né? 2023, o meu filho estava no hospital e estava numa situação de vida e morte. Eu vi como existem pessoas que estão do nosso lado, já se levantaram em oração, fizeram um relógio de oração, e a igreja inteira orou, outras igrejas oraram. Você percebe que você não está sozinho. Quando você semeia, Deus faz. E hoje meu filho está na igreja, firme, fazendo cursos na igreja, bem, muito melhor do que antes. Às vezes nós não entendemos o processo. E assim é com você. Talvez vai precisar passar uma situação difícil, mas não é para te desanimar, é pelo contrário. É para ti valorizar esse momento e para mudar a tua história, mudar a estação da tua vida. Tempo de colheita também é tempo de obediência. Veja bem, no primeiro capítulo, no versículo 1, 16 e 17, nós vemos claramente Ruth se submetendo à autoridade da sua sogra, né? Se puder colocar ali Ruth 1,16, olha só. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Que coisa linda, né? O 17: onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: eu nunca vou me separar de você. Nem aqui a morte poderia separar as duas, mas no nosso caso isso não vai acontecer, porque a morte vai nos aproximar ainda mais do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus que sabe quando a gente o aceita, quando a gente diz que Ele é o nosso Deus, aleluia, nada nos separa do amor de Deus. Por isso é que em Romanos, se eu não estou equivocado, aleluia, a partir do verso 38 diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia. Arabaxarabalabagaias. Deus, Ele está com você, estará com você, sempre esteve com você. E Ruth não perguntou por quê, ela simplesmente obedeceu. Não adianta perguntar por quê para Deus algumas coisas. Obedeça, continue na presença dEle. Em tempo de colheita devemos obedecer a direção de Deus para as nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, o verso 20, na parte final, que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas eu vou repetir, porque a palavra é como um lembrete, é como uma placa para você. Às vezes você esquece da curva perigosa, esquece da estrada via perigosa, esquece da lombada, mas a placa vai te lembrar. E assim a palavra de Deus, às vezes você sabe, já escutou, mas ela vai te lembrar, aleluia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você quer segurança? Você quer estar seguro nessa vida? Crede em Deus. Melhor segurança, melhor seguro de vida e seguro de morte é Deus. Crê em Deus. Mas olha o que continua ali, ó. Crede nos seus profetas. Você quer prosperidade? Crede nos seus profetas e prosperareis.
aconselhareis. Crede naquele que Deus colocou sobre a tua vida para te aconselhar, o teu discipulador, o teu conselheiro, o teu pastor, o teu líder. Você vai prosperar. Aleluia. Mas também, tempo de colheita é tempo de festa. Seguindo a direção de Noemi, Ruth não só trabalhou, mas festejou a colheita. Se você ler ali Ruth capítulo 3, do verso 1 a 3, eu não vou ler, mas se você pode ler em casa, você vai perceber que os homens de dia eles trabalhavam e à noite eles festejavam o tempo da colheita. Eu quero dizer para você, trabalhe, faça a sua parte, ore, busque a Deus, jejue, faça tudo que você puder, mas festeje, celebre, porque o tempo da colheita chegou. E nós estamos só no princípio da colheita, aleluia. Ainda está começando. Deus ainda tem coisa grande para você, muito, muito mais, aleluia. Porque o princípio é que você começou e você vai desfrutar ainda de muito tempo da colheita, aleluia. Alabaxarabarabaias. Aleluia. Ruth colocou seu melhor vestido. Deus está dizendo para você: faça o seu melhor. Coloque a sua melhor roupa. Seja a sua melhor versão esse ano. Mude para melhor. Às vezes, sabe qual é a minha oração? A oração é uma coisa que a gente faz entre você e Deus. Eu digo assim: Senhor, eu quero ser melhor. Melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor pastor, melhor discípulo, melhor servo. Porque eu sei que eu posso fazer mais, dá para fazer mais. Só que às vezes a gente está tão ocupado com as nossas coisinhas, que às vezes perde o melhor dessa vida por não fazer o melhor. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é revelado de fé em fé, né? Ruth, em obediência, não só viveu o tempo da colheita, mas também um tempo de festa e uma história de amor. Deus está dizendo para mim, para você: esse sim é o ano da colheita, mas eu tenho um tempo de festa. Se alegre com esse tempo de colheita, porque no tempo da colheita, perceba bem, nosso pastor, querido pastor Gilmar, ele deixou essa palavra profética. O que era a alegria daquele povo judeu? No tempo da colheita eles faziam festa. Eles não apenas colhiam por colher e armazenavam e guardavam e faziam um estoque de segurança. Eles se alegravam, porque eles sabiam que a colheita veio e vai vir de novo, aleluia. E Ruth depois se casa com Boaz, vive uma história de amor. Deus tem uma história de amor com você e comigo, aleluia. E para finalizar, tempo de colheita é tempo. E agora eu deixei estrategicamente para o final esse tópico, porque Deus já fez a parte dele. Deus já tem um tempo de colheita. Porque veja bem, imagine uma plantação que você tem todos os frutos, os cereais para colher. É um tempo de colheita. Mas se você não for lá e colher, você vai perder a colheita, não é verdade? Você precisa ir lá e recolher os grãos, os cereais, os frutos. Então, tempo de colheita, e se você só lembrar disso, dessa mensagem, já é o suficiente. É tempo de tomarmos as iniciativas. Ruth não ficou choramingando. Ela se aconselhou com a sua sogra, Noemi, mas ela foi lá. A sogra disse assim: ó, Ruth, eles estão colhendo. Você vai lá, marca onde o Boaz deita, e você vai se deitar nos pés deles. Depois, quando você pede para ele colocar a capa sobre você. Isso significava, né? Você vai me cuidar de mim, você vai ser o meu esposo. Ela tomou a iniciativa. Tem coisas que se você não tomar a iniciativa, não fizer a tua parte, você não vai colher. Mas pastor, o pastor Gilmar falou que eu tenho... o pastor Gilmar está certíssimo, ele é o nosso profeta, e eu tenho certeza. Mas nós temos que tomar a iniciativa, nós temos que fazer a nossa parte.
O que Ruth fez? Ela obedeceu a sua sogra. Se nós obedecermos a palavra e fizermos a nossa parte, por exemplo, eu sempre digo, tem muitas pessoas na igreja, às vezes você quer trabalhar na igreja, mas ninguém me vê. Às vezes nós não vamos ver mesmo. Chega pra gente assim: olha, eu gostaria de trabalhar, gostaria de ajudar vocês. Toma iniciativa. Não fique esperando que alguém te chame, que alguém te veja, porque nós somos tão falhos, às vezes nós nem percebemos. Principalmente o homem é devagar, às vezes a gente nem percebe. Você tem um desejo? Procure a gente. Eu gostaria. Nós temos equipe de voluntários, nós temos nossos obreiros. Então tome iniciativa, faça algo para Deus, porque é impossível você fazer algo para Deus e Deus não fazer algo para você. Deus já faz mesmo sem você fazer. Então é tempo de colheita, mas é tempo de iniciativa. Iniciativa, continuativa e acabativa. Não sei se existe isso, mas se não existe, estou inventando agora, né? É um processo, é continuar. Então Ruth tomou a iniciativa. E o que aconteceu depois que ela tomou a iniciativa? Boaz resgatou ela, casou com ela, ela virou dona da propriedade que era da antiga de Noemi, de Elimeleque, de seus filhos. Recuperou aquilo que era dela. Na verdade nem era dela, era da sogra dela, né? Mas pela iniciativa ela entrou, e inclusive é uma das poucas mulheres que está na genealogia de Jesus, porque a Bíblia diz se não estou equivocado, é Deuteronômio 23:3 ou Levítico 23:3, eu não lembro bem, né? Que nenhuma moabita nem estrangeira, nem a sua 10ª geração entraria na congregação do Senhor. Obrigado. Os meninos lá são fera, né? Ó, nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração para parte do povo de Deus, e eles ficarão de fora. Havia uma sentença contra essa mulher, porque ela era moabita. Uma sentença até do próprio Deus, não foi o diabo que disse. Mas ela resolveu acreditar, aleluia. Ela mudou a história, porque ela tomou uma iniciativa. Ela não se sentia uma estrangeira, ela se sentiu de casa, aleluia. Eu quero dizer para você que você é da casa. Você é daqui, você é do céu, aleluia. Não sei como é que você começou o ano, talvez você até fez um propósito com Deus. Este ano eu quero ser melhor. E sempre no início do ano a gente faz isso. A gente quer ser melhor. Mas eu vou dizer um negócio para você. O ano só vai ser melhor se eu fizer as coisas melhores. Não adianta a gente se enganar. Esse ano vai ser melhor. E pode ser melhor, muito melhor. Mas eu também tenho que fazer as coisas melhores. Eu tenho que fazer a minha parte. Ruth desejou em sua vida ter o mesmo Deus de Noemi. E ela teve. Ela foi abençoada. Tanto é que o nome do livro nem é Noemi, é Ruth. Porque a moabita, aquela que era amaldiçoada, aquela que nem a sua 10ª geração entraria na congregação de Deus, ela mudou a sua história, porque ela teve uma atitude. Ela não quis mais aquele Deus Quemos, onde sacrificava a criança. Ela quis o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aleluia. Talvez eu estou falando com você aqui que está na igreja, ou com você que está nos ouvindo, nos assistindo, ou vai nos assistir ainda, que está passando por um momento difícil. Perdeu tudo, assim como Noemi. Perdeu família, perdeu propriedade, perdeu a honra, perdeu a dignidade, até perdeu a fé, porque ela nem tinha mais fé. Mas Deus colocou na dela uma amiga. Eu quero dizer que Deus está no teu lado, um amigo Espírito Santo, que mesmo que você tenha perdido tudo, Ele não perdeu você. Você pode ter perdido um monte de coisa, perdeu a Jesus, como Maria e José fizeram, mas Ele não perdeu você. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você. Eu não sei como é que está a tua vida com Deus, eu não sei o que você fez de meta para esse ano, mas eu quero dizer,
que essa palavra profética do nosso querido pastor Gilmar é uma palavra que vai se cumprir na tua vida. E como eu disse aqui, é apenas o início da colheita, aleluia. Mas você e eu temos que ter iniciativa de chegarmos no nosso remidor. Como Noemi, ela chegou diante do seu remidor e disse: me cubra. O nosso remidor é Jesus. Você tem que dizer para ele: Jesus, tu és o meu remidor, me cubra. Esse ano, tome iniciativa. Jesus já chegou na tua vida, mas é tempo de você e eu chegarmos diante dele, porque nós é que escolhemos a distância que queremos estar de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero estar sensível à direção de Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a tua vida, a situação lá na tua casa. Ah, Espírito Santo querido, tu és o Deus da colheita, tu és o Deus que não se esquece de ninguém. A tua palavra diz, Senhor, que até o pobre, aquele que não tinha nenhuma condição, Deus fazia com que à beira dos campos o trigo estava disponível para ele. Deus fazia que até as videiras os ricos colhiam uma vez e a segunda colheita era do pobre. Deus, um Deus tão misericordioso, tão longânimo, tão bom, que nunca nos abandona, que sempre lembra da gente, Senhor. Eu sei o que é ter provisão quando não tinha comida, quando não tinha o que comer. Deus proveu. Eu tenho certeza que mais pessoas tiveram essa experiência, e não só essa e tantas outras. O mesmo Deus que fez no passado continua a fazer agora, Pai. A minha oração, Senhor, não é apenas provisão financeira, não é apenas provisão para esse mundo, mas é provisão da Tua palavra, Pai. Porque quando a gente tem a palavra no nosso coração, quando a gente chega diante de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Pai. A minha oração nesse momento, Senhor, é que nós sejamos que nem o Ruth, venhamos tomar iniciativa, não venhamos a ficar esperando as coisas acontecerem, mas a gente tem que fazer elas acontecer sob uma direção de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: é o início da colheita. Eu preciso me chegar à seara, eu preciso me colher. Aleluia, aleluia. Senhor, começa a ministrar sobre vidas, Pai. Talvez tem gente aqui que pensa que a sua família não tem mais jeito, já foi destruída. Deus está dizendo: é o início da colheita. Eu estou apenas começando a fazer um trabalhar na tua família. Talvez tem gente aqui que se sente falido, que tem dívida impagável, que não tem mais o que fazer. Deus está dizendo: é o início da colheita. Vai ter tanta colheita, vai ter tanta abundância que ainda vai sobrar. Aleluia. Talvez tem gente aqui que se sente sem fé, se sente fraco na fé, já errou muito. Deus está dizendo assim: é o início da colheita. Mudou a estação, mudou o ciclo, mudou o tempo, e eu mudo a tua história, mas apenas tome a iniciativa de se achegar a mim. Enquanto nós cantamos o louvor, você vai falando com Deus aquilo que Deus ministrou no seu coração.